Olá, queridos, a paz e a graça, que bom ter você aqui no aplicativo MCA, este aplicativo que veio para nos ajudar a ajudar você na sua educação espiritual. Bem-vindo à MCA School. Nesse primeiro vídeo eu quero compartilhar com você um pouco do ministério, um pouco do meu chamado, do porquê hoje você tem aí na palma das suas mãos toda a informação que você vai precisar a respeito da igreja da qual hoje você está fazendo parte. E tendo a minha pessoa, com a graça de Deus, é claro, pelo Espírito Santo, como seu mentor, como seu pastor, bispo, apóstolo, enfim. Que a bênção de Deus esteja sobre você por meio de cada palavra que aqui eu estiver trazendo para você. Que eu estou preparando pelo Espírito de Deus, a fim de lhe ajudar, como já foi dito, na sua educação espiritual. A vontade é de que nós cheguemos à excelência, assim como no versículo de Paulo a Coríntios, onde ele diz, no capítulo de número 1 da primeira carta, no versículo de número 10, a respeito de falarmos a mesma coisa, de pensarmos na mesma coisa, de estarmos unidos, seguindo por um mesmo e único caminho, para não existir dissensão entre a igreja, entre nós, divisões entre nós. Porque ele sabia muito bem, e nós também, graças a Deus, temos hoje esse entendimento, de que se nós concordarmos acerca de alguma coisa na terra, o próprio Jesus disse, será concordado e ligado no céu. Né? Se 2 de vós apenas, nós já somos em mais de 100 pessoas. E eu sou e estou muito feliz porque eu sei que esta ferramenta é para isso. Deus me chamou para fazer isso, para ajudar você a crescer no conhecimento de Deus. Não é no conhecimento de ensinos religiosos, do sistema religioso, de um Jesus da religião, não. É do Jesus das Escrituras, o Filho de Deus que veio para salvar uma humanidade, que veio para reconectar, ou podemos dizer recolonizar, o povo escolhido de Deus, ou o cidadão do céu. Aquele que, por conta do pecado de Adão e Eva, foram desligados, já não mais eram celestiais, e sim passaram a ser terrenos. E todos aqueles que vêm nascendo pós este momento infeliz da humanidade, vem desconectado, desligado da presença de Deus, ou seja, é terreno e não é um ser espiritual ou com espírito vivificante. Eu dou graças a Deus que depois desse problema de Adão e Eva ter, no caso, pecado, com uma mentira que o diabo lançou a eles, né? Dizendo que, se você comer este fruto, você vai ficar como Deus. Só que em Gênesis, no capítulo 1, o Senhor já havia dito, façamos eles nossa imagem e nossa semelhança. Eles já eram iguais a Deus, não precisava pecar, não precisava comer do fruto ou ser ludibriado e enganado, né, por Satanás para ficar igual a Deus. Eles já tinham sido feitos igual e como Deus. O diabo vem e conta a maior mentira que já existiu, né? Coloca dúvida, que é o que ele faz conosco, põe dúvida na gente, para a gente não acreditar e não conseguir chegar na estatura de varão perfeito, para que nós não possamos ser cidadãos dos céus, e sim cidadão terreno. De algum país. No Brasil, temos a cidadania brasileira. Portugal, cidadão português. Mexicano, italiano, europeu, e aí vai. Nós que aceitamos a Jesus, depois de 4.000 anos deste problema, o segundo Adão vem, não na forma terrena, mas sim, forma terrena, claro, mas com espírito vivificante, bem diferente do primeiro Adão. E ele veio para quê? Para fazer uma recolonização, para pegar estes que estavam perdidos e reconectar novamente com Deus. Porque ao Adão pecar, ele estava dizendo assim para Deus: eu não quero mais o governo aí do céu. Pode deixar comigo que eu governo a terra.
É muito forte isso e profundo esse entendimento. De repente, o homem estava separado de Deus e governando da forma e da maneira dele. Só que o homem, infelizmente, naturalmente falando, não tem expressão alguma. Só existem duas forças com expressão no universo. Que isso, no caso, pega tudo o que existe. Que é Deus, a força maior, e o diabo, que é o adversário, que também tem uma força, mas não é a maior. E, de repente, o homem está desligado de Deus, do céu. O governo não é mais do céu, o governo é o governo brasileiro. Esse aí que a gente vive, que a gente conhece. É o governo canadense, esse aqui, que hoje, vivendo aqui no Canadá, eu também conheço. É esse governo aí que você vive, ou já viveu, ou já passou por algum lugar. Cidadãos de alguns países. Isso se tornou a terra. Cidadãos da terra, terreno, que faz somente o que Deus não quer que seja feito. Que deixou de lado a constituição do país celestial, ou seja, do céu, né? E passou a estar nas constituições, ou nas leis de cada país, que cada país tem as suas leis. E como cidadão temos que responder como é que eu posso dizer? Respeitar, né? Esta é a palavra. As leis e as regras do país, porque senão não dá para ser um cidadão do país. Para esses que não respeitam as leis, o nome é chamado de marginal, ou seja, vive à margem da sociedade. E os marginais estão aonde? Dentro de prisões. E prisões foram feitas para quem? Para aqueles que não obedecem. Daí a gente consegue ver o porquê tantas pessoas prisioneiras do diabo. Porque não estão respeitando mais as leis de Deus. Estão como se declararam independência. Assim até mesmo como o nosso país aí, Brasil, fez na época, né, com Dom Pedro I, proclamando independência ou morte, deixando de lado a nossa mãe, nosso país mesmo de origem, que é Portugal. Hoje nós estamos no Brasil, temos aí nossas legislações, temos aí a nossa, né, a nossa independência, porém não deixamos de ser compatriotas ou, né, parentes lá dos portugueses, que na realidade nossos pais e nossas mães estão em Portugal, né? Nossos antepassados aí vieram de lá. Mas hoje declaramos independência, temos as nossas leis, e o homem fez isso ao pecar. Disse assim: ó Deus, não quero mais suas leis, não quero mais seguir suas regras, vou seguir as minhas regras. Infelizmente, o diabo fez isso. E como eu disse, naturalmente a gente não dá conta, o diabo pegou e se apoderou do reino da terra. E aí todos os que eram cidadãos dos céus, porque a vontade de Deus original do princípio, fazendo o homem e a mulher e pedindo para encher e povoar a terra, era de trazer à terra um pedaço muito bom do céu, povoar a terra com cidadãos dos céus. Por isso Cristo vem, oh aleluia, e glória a Deus por isso, nesse projeto lindo de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, volte a ser colonizado. Volte a ter a cidadania celestial. Hoje eu e você que aceitamos a Jesus não somos mais cidadãos terrenos. As coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Nosso país de origem é o céu. Por isso, até mesmo quem é do céu fala em línguas. Porque a língua do meu país aí do Brasil é a língua portuguesa que eu estou falando. Em Portugal é a portuguesa também, mas é um pouquinho diferente, né? Em questões, acho que, de não sei como é que fala, eu não sou muito bom nessas coisas, mas na maneira e a forma de falar. Mas não deixa de ser o português. Por que o nosso é português? Porque nós tivemos, no caso, o país que achou, descobriu aí a América do Sul, parte dela, pegou, colocou o nome de Brasil, enfim, e aí vai, né? Se eu estiver errando essa parte, pula, porque a história comigo não sou tão bom assim não, mas na história da palavra de Deus e na sua verdade, né, com o Espírito Santo, isso aí eu posso te instruir. Isso aí não tem problema não. Mas se eu tiver errado, acredito que eu posso dizer assim. Aí tem o Brasil, e o rei mandou cidadãos portugueses e ensinaram o povo, fizeram filhos, criaram aí cidades, e hoje existe aí esse Brasil maravilhoso. Várias pessoas aí, porém, falando que língua?
A língua portuguesa. Por quê? Porque quem achou essa terra e quem, no caso, mandou e colocou os cidadãos aí foi o rei de Portugal. De lá de Portugal ele cuidava aí da nossa nação. Agora, olhando para o céu. Lá do céu, Deus estava dirigindo todas as coisas. Mas o homem disse, não, eu quero independência. E aí peca e tem a independência e aí vira um caos. Mas Jesus, volta a dizer, vem com um projeto de salvação para recolonizar-nos e nos dá, pelo Espírito Santo, uma língua, ou seja, a língua celestial. Por isso você tem que ser batizado no Espírito Santo, faz parte do processo de salvação. Tem que falar línguas, tem que falar a língua do rei. E a língua do céu é a língua estranha que a gente tem na palavra de Deus, o Pentecoste que desce. Começou a recolonização. Vem e fala para você que você é cidadão de outro país. E aí já te ensina a língua, porque tem que falar a mesma língua. Se não falar a mesma língua, você não vai conseguir compreender as regras, compreender as leis do país, e aí vai. O que ele acha, o que ele não acha, o que ele diz para fazer, o que ele não diz para fazer, isso tudo, o rei deixou tudo escrito, um estatuto, os mandamentos, enfim, para que nós hoje, que somos filhos de Deus e cidadãos dos céus hoje, por meio de Cristo, possamos não viver de acordo com as coisas deste mundo, não nos conformando com as coisas que existem neste mundo, mas transformando a nossa mente, renovando a nossa mente para as coisas que são de Deus. Para quê? Para experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, como cidadãos dos céus, hoje nós podemos todas as coisas em o nome de Jesus. Você pode todas as coisas em o nome de Jesus. Até mesmo porque, mesmo que o país esteja um caos, corruptos, né? Pobreza. O nosso país de origem não tem isso, não. Jesus, quando desce, diz assim, vos é chegado o reino dos céus. E ele começa a dizer, lá não tem dor. Lá não tem tristeza, lá não tem demônio afligindo ninguém. Lá não existe nada que desabone uma vida abundante. Oh, coisa boa. E essa ideia, ou o céu que é meu e seu, veio fazer parte da gente aqui, mesmo que ainda estando na terra. Por isso costumo dizer, o céu começa aqui. Se você aceitou a Jesus, está me ouvindo e vendo também agora, pode ter certeza, a vitória é sua em o nome de Jesus. Você é cidadão dos céus. Pode até faltar aí na questão naturalmente falando, mas a provisão não vem desse governo natural. A sua e a minha provisão vem do governo espiritual. Oh, glória a Deus. Por isso que Jesus disse, não se preocupe com o que você vai comer e vestir no dia de amanhã. Não fica preocupado com nada dessas coisas. Nem pertence a gente. Sabe por que ele dizia isso? Porque ele sabia e ele já estava trazendo pra gente um governo onde é rico esse governo. Onde não falta nada, onde nesse governo tem saúde, onde nesse governo tem os melhores alimentos, onde nesse governo tem a provisão financeira necessária. É rico o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Os céus têm ruas de ouro e cristal, né? E tantas outras coisas que a Bíblia nos declara. Mansões maravilhosas nos esperando. Ei, cidadão do céu, bora prosseguir na bênção e na graça do Senhor. E quero aqui nesse primeiro vídeo, eu já ia falar do meu testemunho, acabei falando de uma parte muito boa. Já lhe dando uma boa aula para você já ir vendo no que é que o seu apóstolo, assim eu posso dizer, por ser fundador deste ministério, quer lhe instruir e acredita que isso é de Deus para a sua vida, para você que faz parte da MCA International Church.